Eric Magnus Lenscher sofreu a vida inteira. Ele conheceu a dor de perder a família 2 vezes. Nas 2 vezes isso aconteceu porque os humanos perseguem e destroem aqueles que são diferentes. Por causa disso, Eric Magnus Lenscher jurou que nunca mais permitiria que isso acontecesse outra vez. Ele mudou de nome e se tornou uma ameaça para a humanidade. Ele se tornou Magneto. Você vai conhecer a origem trágica desse vilão redimido. E tem mais, a Marvel revelou agora uma nova dor na vida do Magneto. Ele não tem sossego, ele não tem direito à felicidade. O coração dele foi despedaçado outra vez e ele pode virar na maldade. De novo, prepara o lenço, porque é dramático, vai doer, vamos lá. Hey, Netrangs, Peter aqui. Magneto foi uma criação da dupla de sempre, né? Stan Lee e Jack Kirby. O mestre do magnetismo estreou em 1963 na mesma revista que surgiram os X-Men. Não podia ser diferente, né? O Magneto é o inimigo mais emblemático dos X-Men desde sempre. Ele é um vilão que luta pelos mesmos ideais que o Charles Xavier, proteger a raça mutante. A diferença entre o Magneto e o Professor X são os métodos, né? O Magneto, ele despreza a raça humana e mata para salvar o povo dele. O Professor X, ele acredita na convivência pacífica e daria qualquer coisa, daria vida para salvar o povo dele. Com o tempo, o Magneto acabou mudando o posicionamento dele e hoje é um aliado dos X-Men. Ele faz parte do conselho que comanda Krakoa, a ilha-nação dos mutantes, um lugar de paz, harmonia para todos, né? Só que agora o Magneto tomou uma paulada muito forte ligada ao passado dele. O mestre do magnetismo, o mutante que o mundo aprendeu a ter medo, chorou de novo e você vai entender tudo agora. Mas antes de a gente começar, comenta aqui embaixo. Tá com saudade do Magneto nos cinemas? Você acha que ele seria uma adição casca grossa pro UCM agora? Comenta aqui, sua opinião é importante, vamos lá. Bom, eu abri o vídeo chamando o Magneto de Eric Magnus Lenscher, mas esse não é o nome de batismo dele. Esse é o nome que ele escolheu usar para deixar o passado dele para trás. O verdadeiro nome do Magneto, o nome que os pais dele deram, foi Max Eisendrath. A origem dele é judia e ele sofreu com o Holocausto nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A família do Magneto foi capturada e enviada para os campos de concentração de Auschwitz. Esse lugar existiu no mundo real, inclusive, tá? E foi um verdadeiro inferno na Terra, na história da gente. Max Eisendrath, ele perdeu os 2 pais, a irmã e um tio para os nazistas. Ele se tornou o único sobrevivente da família dele. Ele só não morreu porque foi escolhido pelos nazistas para fazer parte de um grupo de judeus que iria cuidar dos cadáveres dos outros judeus. É pesado, mas eu tenho que falar aqui para vocês. Isso não é invenção dos quadrinhos. Essa unidade realmente existiu, ok? Os nazistas colocavam judeus para fazer o trabalho sujo de carregar os corpos, cuidar das câmaras de gás, nesse tipo de coisa. Daí você entende o ódio que o Magneto sente. Ele viu de perto o que os seres humanos podem fazer com aqueles que eles consideram diferentes. Essa parte da origem do Magneto foi adaptada para os cinemas. Essa fúria, né, dentro dele, presente dentro dele, esse horror, né, dos humanos, tudo isso foi mostrado. Nos filmes, o Magneto manifestou os poderes dele nesse período, durante a adolescência. Nas revistas, não. O Max Eisendrath, ele pegou hepatite por causa das péssimas condições de higiene do campo de concentração. Era tudo sujo lá, né? Ficou só a capa da gaita. Então os poderes dele atrasaram para aparecer. O Max conseguiu escapar de Auschwitz durante uma revolta. Na fuga, ele escapou com uma jovem cigana chamada Magda. Magda sempre foi o grande amor do Max. Eles já se conheciam antes da guerra, né, dos tempos de escola. O destino quis que os dois parassem no mesmo inferno. Depois que acabou a guerra, Max e Magda fugiram para a Ucrânia para começar uma nova vida. Ainda não existia Magneto. O Max era só um cara que tinha sobrevivido a um dos piores genocídios da história. Mas ele queria ficar de boa, deixar tudo para trás. E foi nessa época, inclusive, que ele encontrou um falsificador e criou a identidade de Eric Magnus Lenscher. É um nome cigano inventado para que ele pudesse viver entre os ciganos. Aí depois de muitos anos vivendo juntos, Magda e Max tiveram uma filha chamada Anya. Anya se tornou uma espécie de talismã pro Eric, uma promessa de um futuro melhor. Aí a violência e a brutalidade dos homens, tudo isso tinha ficado para trás. Eric, Magda e Anya se mudaram para a Rússia em busca de um bom emprego. E foi ali que surgiu o Magneto. Durante uma discussão salarial, o Eric arremessou um pé de cabra no chefe dele. Só que ele usou o magnetismo para fazer isso. Os poderes dele surgiram ali, pela primeira vez. O chefe do Eric entrou em contato com a KGB e eles foram atrás do cara. E aí veio a tragédia, galera. A posada onde eles estavam hospedados pegou fogo. Anya ficou presa nos andares de cima e o Eric tentou usar os poderes dele para salvar a própria filha. A KGB impediu ele de fazer isso. Espancaram ele achando que era uma ameaça. Anya escapou em chamas da posada e caiu morta aos pés do próprio pai. Aí nesse exato momento, o Max Eisendrath lembrou de tudo que ele tinha passado, da primeira tragédia da vida dele. Nesse exato momento também, ele não era mais o Max, ele não era mais o Eric, ele se tornou o Magneto.
Magneto libertou de vez os poderes dele e matou todos os policiais que espancaram ele. Ele matou toda a multidão que estava assistindo o incêndio. Ele matou quase todo mundo da cidade, cego pelo ódio dele. Dali pra frente ele seria o mestre do magnetismo, o terrorista da causa mutante, o maior inimigo dos X-Men. E pra completar a dor do Magneto, Magda, né, o grande amor dele, fugiu pra floresta com medo do marido e também abalada pela morte da filha. A Magda não tinha contado, mas ela estava grávida de gêmeos. Canonicamente, durante 3 décadas nos quadrinhos, esses gêmeos foram Pietro e Wanda Maximoff, né? Mercúrio e Feiticeiro Escarlate. A Marvel fez um retcon atrás do outro e isso mudou, a gente sabe disso. Então não se sabe ainda quem são os gêmeos que a Magda teve longe do marido. Então a gente está no presente agora, ok? Eric Magnus Lencher está de novo em paz. Ele, que já tentou de todas as formas criar um lar para os mutantes, agora tem um lar de verdade. É a Ilha de Krakoa. Nenhum mutante morre para sempre em Krakoa, acabou. Os poderes da própria ilha permitem trazer os mortos de volta. Só que tinha uma limitação antes, né? O mutante precisava ter morrido recentemente. Mesmo assim, foi um grande alívio para a raça. A certeza de que não vão mais ser molestados por quem odeia os mutantes. Wanda Maximoff, que um dia dizimou o povo mutante, agora descobriu uma forma de se redimir. Ela amplificou os poderes de Krakoa. A Feiticeira Escarlate liberou geral. Krakoa pode ressuscitar qualquer mutante de qualquer época. O mutante morreu em 1500 no descobrimento do Brasil, Krakoa pode trazer de volta exatamente isso. Magneto sente a esperança então voltando, né, no coração dele, E se ele usar os poderes de Krakoa para reviver Anya, a filha perdida dele? É aí que o destino cai mais uma vez na cabeça do Magneto. É como se a felicidade fosse impossível para ele. É como se ele tivesse destinado a tomar paulada atrás de paulada na vida. Ele descobre que é impossível trazer Anya de volta. Ela não era mutante. Portanto, não pode ser ressuscitada. Magneto desaba e fala chorando: Anya não tinha gene mutante, eu nunca verei seu sorriso outra vez. Nunca escutarei sua risada. Para mim, nosso próprio paraíso é um inferno. Os sonhos do Magneto foram destruídos. Ele não vê mais sentido em permanecer em Krakoa e abandona o conselho que comanda o país. Aí o futuro do Max Razendar é desconhecido, né? Mais uma vez ele conheceu o sofrimento e a solidão. Será que a gente vai ver o ressurgimento do vilão Magneto? Ele vai virar na maldade de novo por causa disso? Magneto tá agora em Marte, querendo um planeta mutante para chamar de seu. Ele voltou a usar da violência e da brutalidade para atingir os objetivos dele. Então tudo indica que o vilão redimido voltou a ser uma ameaça. Eu vou continuar acompanhando o jornal do personagem aqui e qualquer novidade eu vou trazer para vocês. Agora eu quero saber a sua opinião. É garantido que os X-Men vão entrar pro CM, tá? Então eu deixo minha pergunta: quem poderia ser o novo Magneto nos cinemas? Que ator poderia interpretar um vilão tão sofrido, sabe? E você, prefere um Magneto mais velho, com cabelos brancos, ou acha que o CM tem que procurar um Magneto mais novo? Comentem, né? E toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos continuar. Galera, vocês têm que estar comigo. Pra estar comigo não basta ser inscrito. Esse canal precisa da notificação, é um canal informativo. Sem a notificação, hoje é impossível você ser notificado, você saber o que está acontecendo. Obrigado por isso. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!